Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Queremos convidá-los a abrir a Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 12. Vamos ler o versículo 11 e 12. Apocalipse, capítulo 3, os versículos 11 e 12. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém. Quem pode dizer amém? Temos também já escutado a voz de Deus falar conosco, e eu creio que você também já tem escutado e sentido a presença do Deus que está entre nós aqui neste lugar. Se você confirmar isso, diga amém. Graças a Deus. Queremos externar a nossa gratidão ao nosso pastor presidente pela oportunidade concedida para nesta noite trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja. Também agradecendo ao nosso pastor Josué Moraes, que representa o nosso pastor aqui nessa noite e também responde pelo Templo Central na ausência. Que Deus abençoe o nosso pastor, que tem tão de perto nos ajudado, ensinado e tido paciência conosco. Deus abençoe a todos os obreiros que aqui estão e Deus abençoe a igreja, enfim. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no texto que temos lido, Apocalipse capítulo 3, os versículos 11 e 12. Queremos trazer algo que tem nascido em nosso coração pela inspiração do Espírito Santo do Senhor. Apocalipse capítulo 3, os versículos 11 e 12. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna, repita comigo, coluna, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Meus irmãos, quando li esse texto, quando me preparava para transmitir algo para a igreja nesta noite, uma mensagem bíblica inspirada pelo Espírito Santo, me chamou muita a atenção a expressão que João usa escrevendo esta carta à igreja em Filadélfia, trazendo ao conhecimento daquela igreja, através desta carta, e também ao nosso conhecimento, a recompensa que receberá aquele que vencer. E dentre todas as expressões usadas para expressar uma recompensa da parte de Deus para os vencedores dentro destas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, essa é uma que me chamou muita atenção, porque Deus, Ele promete àquele que vencer que o tornará coluna no templo de Deus, na cidade celestial que está preparada para os santos desta terra. E me chamou a atenção esta palavra coluna e busquei ver na Bíblia as aplicações, as citações, os contextos nos quais a palavra coluna pode ser encontrada. E em primeiro lugar, eu pesquisando em Êxodo 38, 17, 1 Reis 7, 21, 2 Reis 25, 17, Jeremias 52, 22, nós podemos encontrar a aplicação da palavra coluna, fazendo referência a um elemento de uma estrutura física, de uma construção, que é a aplicação mais comum da palavra coluna. Inclusive é a aplicação que nós mais usamos no nosso dia a dia. Mas quando folheamos a Bíblia Sagrada, nós podemos ver também que lá no livro do Êxodo, capítulo 13 e o versículo 22,
14, 24, 33 e 9. Estou falando assim um pouco mais rápido apenas para que tenhamos uma referência bíblica, mas a nível de introdução, para que os irmãos possam ver as diversas aplicações da palavra coluna. Também Números 12, 5, 14, 14, Neemias 9, 12, Deuteronômio 31, 15, Salmos 99, 7. Nós vemos a aplicação desta palavra coluna de uma maneira figurada, trazendo a exposição da revelação de Deus enquanto caminhava com o povo na peregrinação pelo deserto. Deus se revelava ao povo, indo adiante do povo durante o dia como uma coluna de nuvem e à noite como uma coluna de fogo, tanto para guiá-los como para protegê-los dos danos dali do deserto. Nós vemos ainda em terceiro lugar, em Gênesis 28 e 22 e 35 e 14, que dentro das Escrituras Sagradas, a palavra coluna também aparece como referência a um altar de sacrifício que fora erguido em adoração ao Senhor nosso Deus. Em quarto lugar, em 2 Samuel 18 e 18, nós encontramos a palavra coluna sendo usada como referência de algo que serviria de memorial às gerações futuras. Nós encontramos ainda em Gênesis capítulo 31 e versículo 52, a palavra coluna sendo usada como símbolo de uma aliança realizada entre duas pessoas. Foi levantada uma coluna e aquela coluna serviu para testemunhar a aliança realizada entre duas pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção é quando esta palavra coluna ela é aplicada diretamente a uma pessoa ou a um determinado grupo de pessoas. E eu queria pedir que você abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, e os versículos de número 18 e 19. A Bíblia Sagrada vai dizer: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, os seus sacerdotes e contra o seu povo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus estava aplicando esta palavra coluna, e aqui especificamente uma coluna de ferro, para fazer menção ao ministério profético de Jeremias, que foi levantado por Deus em um momento difícil, em um momento caótico da nação, e Deus precisava de alguém que tivesse firmeza naquilo que iria comunicar ao povo. E Deus, fazendo uso desta palavra coluna, se referiu a Jeremias, tratando-o como uma coluna de ferro que estava sendo estabelecida ali naquela nação para proclamar as verdades do Senhor, o nosso Deus. Em Gálatas, capítulo de número 2, abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 2, e o versículo de número 9, nós ainda temos uma segunda aplicação desta palavra coluna, usada diretamente como referência a um grupo de pessoas. E no versículo 9 do capítulo 2 aos Gálatas, nós lemos que: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Aqui Paulo, escrevendo à igreja na Galácia, ele traz a referência de um grupo de pessoas que Deus havia levantado, Tiago, Pedro e João, para serem colunas, para serem sustentáculos da verdade, para serem defensores do evangelho entre o povo judeu. E Paulo traz a referência de si mesmo como sendo escolhido de Deus para ser a coluna de sustentação do evangelho ou da pregação do evangelho entre os gentios. Ainda encontramos uma terceira referência, e essa daqui eu acho maravilhosa, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15, quando Paulo escreve ao seu filho na fé, dizendo a Timóteo a seguinte expressão: para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna
e baluarte da verdade. Nós vemos que Deus aplicou diretamente a palavra coluna de ferro, expressando-se em direção a Jeremias, fazendo referência ao seu ministério profético. Nós vemos que Deus aplicou também esta palavra, fazendo referência a Pedro, Tiago e João, dentre os judeus, e a Paulo, dentre os gentios. E agora nós vemos Paulo aplicando a expressão, ou a palavra coluna, trazendo a ideia de que nós, a igreja do Senhor Jesus, somos a coluna da firmeza e a sustentação. Em algumas versões diz o esteio da verdade. Isso significa que Deus, como igreja, nos plantou aqui neste mundo para sermos defensores da verdade e sustentarmos aquilo que o Senhor nos deixou revelado através da sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 3, se você puder conferir, faça isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, os versículos de número 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele faz a menção a uma edificação espiritual, porque Deus faz o uso da palavra coluna aplicada a nós como pessoas e como grupo, mas também ele deixa claro que nos plantou como colunas espirituais aqui neste mundo. E Paulo, ele vai escrever dizendo que, segundo a graça de Deus que lhe foi dada, ele lançou o fundamento como prudente construtor, e outro edificou sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixa claro que nós somos uma coluna de Deus aqui neste mundo. Nós somos o sustentáculo da verdade aqui neste mundo. Nós somos defensores do Evangelho de Cristo aqui nesse mundo. E o mundo ainda não desmoronou por completo, porque a igreja de Deus como coluna ainda está firme e inabalável no lugar onde Deus a colocou e a estabeleceu. E isto se dá porque a base desta coluna é forte. A base dessa coluna é firme. A base dessa coluna é sólida. E a base desta coluna, que é a igreja, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se ele não for a nossa base, nós não poderemos ser colunas firmes, sustentáculos da verdade, esteios da firmeza da palavra do Evangelho. Mas como Cristo é a nossa base, vem o vendaval, vem o temporal, um empurra do lado, outro empurra do outro, um diz que gosta, outro diz que não gosta, um vende aqui, outro maltrata ali, outro pisa aqui, mas a gente está no mesmo lugar, porque a coluna está firmada sobre a rocha que é Cristo. De maneira que alguém gostando ou não da igreja, alguém trabalhando para o bem ou para o mal da igreja, eu quero dizer aos amados irmãos e irmãs, com todo respeito, e aqueles que me ouvem nesta noite, que ninguém conseguirá abalar a igreja do Senhor Jesus. Vou repetir, ninguém conseguirá abalar a igreja do Senhor Jesus, porque esta coluna foi construída sobre uma base muito firme, e nesta base ninguém pode mexer, e ninguém pode derrubar aquilo que foi erigida sobre ela. Cristo é a base. Em Mateus capítulo de número 16, o Senhor Jesus, ele, em uma conversa com os seus discípulos, nos versículos 13 a 18, a Bíblia diz que, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus, continuando a conversa, pergunta, versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E no versículo 16, Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo de número 17, Jesus responde a esta afirmação de Pedro, dizendo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus lança uma pergunta aos discípulos, e essa pergunta é: quem dizeis que eu sou? E a primeira resposta vem acerca do que os outros diziam de Jesus. Mas Jesus confronta os seus discípulos mais uma vez, e com a mesma pergunta diz: vocês, o que dizem do Filho do Homem? O que dizem de mim? Qual é a convicção de vocês acerca de mim? Qual a confissão que vocês podem fazer acerca de mim? Eu que ando com vocês, eu que ensino vocês, eu que sento à mesa com vocês, eu que reparto pão com vocês, eu que faço as minhas refeições cotidianas com vocês, eu que peregrino pelas cidades e aldeias daqui com vocês. O que vocês que me conhecem de perto dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro responde, Jesus já vem com a sua réplica dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isto não é carne nem sangue que revela, mas o meu Pai que está no céu. Porque a revelação de quem é Jesus não pode vir através de uma filosofia humana. A revelação de quem é Jesus não pode fluir através apenas da nossa cognição. A revelação de quem é Jesus não pode vir apenas pelo mero saber, mas a revelação de quem de fato é Jesus procede do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. E eu fico todas as vezes que leio esse texto pensando: qual seria a minha resposta se Jesus nesta noite chegasse para mim e dissesse: Daniel, meu filho, quem dizeis vós que eu sou? Certamente, de tanto ensaiar esta resposta, eu diria para o Senhor Jesus: tu és a semente da mulher que pisaste na cabeça da serpente, tu és o Cordeiro Pascual, tu és o sacrifício expiatório que me livrou da culpa do pecado, tu és o capitão dos exércitos de Deus, tu és o juiz que advoga a minha causa, tu és o parente divino, tu és a sabedoria divina, tu és a plenitude de Deus revelada para nós, tu és a salvação, tu és a cura, tu és o poder, tu és o criador e o sustentador de todas as coisas, tu és a graça de Deus que se há revelado, trazendo salvação a todos os homens, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Tu és o que foi morto, mas reviveu. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Se você cansa de elogiar Jesus, eu passo a noite todinha fazendo isso e não sinto incômodo nenhum. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, tu és a porta aberta. E quem entra por ti entrará e sairá e achará pastagem. Tu és a água que mata a minha sede. Tu és o pão que sacia a minha fome. Tu és o caminho novo aberto por Deus que me leva de volta à presença do Senhor. Ai, irmão, Ele é o que cura a enfermidade nesta noite de alguém que crê aqui neste lugar. Ele é o Deus que tira você do charco de lodo, te dá um banho no sangue, coloca um novo cântico na tua boca e diz assim: agora sai do terreno escorregadio e coloca os teus pés sobre a rocha. Ele é aquele que dá firmeza, Ele é a palavra revelada, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso amado. Olha para alguém que está pertinho de você e diz aí: você já elogiou Jesus hoje? Pois eu vou te dar pelo menos 30 segundos para você fechar os seus olhos e do jeito que você quiser, você dizer alguma coisa bonita para Ele. Se quiser chamar Ele de bonito, chame. Se quiser chamar Ele de lindo, chame. Se quiser chamar de cheiroso, como eu já vi alguém chamando, chame. Se quiser dizer que Ele é magnífico, poderoso, o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, aquele que venceu as nossas guerras e nos garante a vitória pelo seu sangue. Faça alguma coisa para elogiar Jesus nesta noite. Se quiser levantar a mão e dizer: tu és grande, Jesus, faça isso, mas faça alguma coisa, porque Ele está aqui, está dizendo: eu quero ver a minha igreja me elogiando, eu quero ver a minha igreja me adorando, porque eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Tome a cama, ture a sêmia. Antes que qualquer coisa existisse, eu sou. Você só respira porque Ele é.
Você só é porque Ele foi primeiro que você. Você só fala porque Ele dá voz. Você só canta porque Ele te dá vida. Você só está aqui porque Ele é o que é. É pela graça, é pela misericórdia, é pela compaixão de Jesus. Então elogia Ele, meu irmão, em nome do Senhor. E vós? Glória ao nome do Senhor Jesus. E vós? Quem dizeis vós que eu sou? Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que quebra o arco dos fortes. Diga amém por isso. Ele é aquele que desfaz o laço do passarinheiro e faz você escapar com vida. Ele é o valente que está aqui nesta noite. Enquanto você adora, pelejando pela tua causa, levanta a mão para dar glória, porque Deus está falando conosco aqui. Alguém disse a João Batista: tu não se incomoda de que ele batize mais do que tu? A João disse: eu? É necessário que ele cresça, que eu diminua. Eu vim aqui só para batizar com água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem depois de mim é antes de mim, primeiro do que eu, mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as alpacas dos pés dele. E eu digo uma coisa a mais: eu batizo vocês com água, mas quando ele vier, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. E só os crentes que já foram alcançados por essa promessa dá sinal de vida para adorar a Jesus aqui. Irmão, eu fico apaixonado por esse Jesus. É esse Jesus que é a tua base. É esse Jesus que te garante sustento, firmeza, equilíbrio. Porque quem está fora dele, o salmista escreve no Salmo 73 e diz que ele está posto sobre um terreno escorregadio. Se ele se mexer, pode cair. Se ele for andar, pode cair. Se ele cair, for se levantar, pode cair de novo. E isso acontece de uma hora para outra, porque o lugar onde ele está é escorregadio. Mas aquele que é justo, que anda na palavra, que anda em santificação, aguardando a vinda deste Jesus de quem estamos falando nesta noite, ele está com o pé firmado sobre a rocha. Vem um dar um esbarrão nele, mas ele diz: tu me bate, tu me empurra, tu grita comigo, mas eu estou no meu lugar, porque eu estou esperando algo maior. A minha terra não é aqui. Eu não estou buscando riquezas daqui. Eu estou caminhando é para lá. Eu estou caminhando é para lá. Eu estou caminhando é para lá. É esse Jesus. Esse Jesus que é a nossa base. E a partir do momento em que entendemos quem Jesus é, quando o Pai nos concede a revelação de quem é Jesus, que a promessa feita por Ele mesmo se cumpre, que as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. O interessante é que a resposta de Jesus derruba muita teoria que se cria por aí afora. Porque quando Pedro responde, parece que somente ele do grupo é o possuidor da real natureza divina de Cristo, através da sua expressão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nenhum outro respondeu, somente Pedro. Aí Jesus, para não deixar Pedro se sentindo muito, Jesus diz: ó Pedro, pois eu também te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, pedrinha muito pequena, não dá para construir nada sobre você. Você tem a revelação, mas a revelação não é sua. Eu acho que alguém vai entender isso aqui. Você tem a resposta, mas a resposta não veio da tua carne nem do teu sangue, veio do Pai. E isso quer dizer, Pedro, que em ti não dá para construir nada, mas sobre esta revelação que o Pai te deu acerca de quem eu sou, eu edifico a minha igreja. Cadê a igreja do Senhor Jesus nesta noite? Deu certo ou não deu? Deu. A gente está aqui. Sobre Jesus a igreja é edificada, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Me veio à memória e eu vou falar. Tem gente que fica tão agoniado, e me permite usar a minha linguagem bem coloquial para poder dizer isso. Tem gente que fica meio aperreado, com o juízo perturbado, dizendo: agora a igreja vai cair num buraco e vai desaparecer. Agora o povo vai tudo se desviar. Agora o povo vai fazer isso, agora o povo vai fazer aquilo, agora os cultos vão ficar vazios, agora vai com... E eu estou olhando para cá e a igreja está praticamente lotada. Sabe o que é isso? É porque aqui a igreja está edificada sobre a rocha certa. É porque tem gente que escuta a palavra,
e faz ouvido de mercador, entra por um lado e sai pelo outro. Aí esse daí está construindo casa sobre areia. Quando vem o primeiro vento, ele cai, derruba, ninguém vê mais ele na igreja. Mas quem escuta a palavra, ela desce para o coração e ele coloca em prática, ele constrói a casa sobre uma rocha. Pode vir rio, pode vir chuva, pode vir vento, pode alguém vir com uma marreta, mas ele não cai, porque a base dele é Jesus. O que a gente cansa de ver é a gente por aí dizendo, mas fulano está assim, ciclano está assim. E quem foi que disse que Deus te chamou para estar olhando a vida de alguém que está perto de você? Deus não lhe chamou para ser juiz de ninguém. O próprio Jesus disse, antes de olhar aquilo que está no olho dos outros, tira a trave que está no teu. Antes de você querer ficar buscando defeito nos outros, começa a consertar a tua vida. Não estava num contexto aqui não, mas quando Jesus quer falar, ele usa assim mesmo, desse jeito, e é meu jeito mesmo, vai me suportando aí. E Deus está falando com alguém aqui nesta noite, você está fraco, está cambaleando, está tropeçando no caminho, pensando em desistir, sair da igreja, largar o departamento que está, sair do órgão, e ainda está falando mal do ministério da igreja. Deus está aqui, está falando, e Ele está dizendo para você aqui neste culto de domingo à noite, se endireite e coloque os seus pés sobre Cristo, que é a rocha, porque você está cambaleando, e está arriscado cair. Está arriscado cair. Porque o seu pé não está sobre a rocha, que é Cristo. Mas que bom que Jesus é misericordioso, não é, irmãos? Jesus é misericordioso. Aí como tem alguns que não vêm para a doutrina, ele fala dia de domingo para você não ficar sem ouvir o que ele tem para falar. E ele está falando contigo nesta noite e ele está dizendo, quando você parar de olhar para o lado e olhar para o alvo que é Jesus, você vai parar de se embaraçar. Quando você parar de buscar defeito em todo mundo e começar a olhar para Jesus que é perfeito, você vai esquecer até que tem gente do seu lado, vai começar a caminhar olhando só para o céu. Vai acordar pensando no céu, vai dormir pensando no céu. Quando for falar, só vai falar de céu. Sabe por quê? Porque quem olha para Jesus tem vontade de estar perto dele. Deixa eu continuar. Salmo de número 118 e o verso de número 22, a Bíblia diz que esse Jesus, que é a base da igreja, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas essa pedra que foi rejeitada veio a ser a principal pedra angular. Isaías, capítulo de número 28. Isaías, capítulo de número 28. E o versículo de número 16. Ainda tendo Jesus como a base da nossa estrutura, Isaías profetiza dizendo, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crê não se apressa. Mateus capítulo de número 21 e o versículo de número 42, o evangelista Mateus ele registra a seguinte expressão. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Em Atos, capítulo de número 4, os versículos de número 10 e 11, a Bíblia Sagrada registra a seguinte expressão. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Romanos capítulo de número 9 e o versículo de número 33, o apóstolo Paulo escreve dizendo, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Em Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 20, se você puder acompanhar, faça isso. Capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve também dizendo, vós sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Portanto, irmãos, quando nós observamos estes textos bíblicos, nós observamos e entendemos que a revelação de quem é Jesus e a consciência de que Ele é a base de tudo aquilo que somos ou que possamos vir a ser, nós entendemos que
Ele é a pedra principal desta construção espiritual que é a igreja. Cristo Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular, sobre a qual todo edifício cresce, bem ajustado, de maneira bem correta e com segurança, porque ele está bem firme e foi bem colocado. E nós, passando a entender isto, nós vemos que Jesus não somente quer nos fazer colunas espirituais aqui, mas ele quer nos perpetuar como colunas do seu templo na eternidade. Deus não só quer que você seja a coluna da firmeza e da verdade aqui neste mundo, mas ele quer que quando o seu filho Jesus vier arrebatar a sua igreja, você possa se encontrar na posição de quem venceu as lutas, de quem venceu o pecado, de quem venceu o mundo, e possa participar deste momento glorioso e dessa expectativa da igreja que é o arrebatamento. E ao chegar lá, ele possa cumprir a promessa de Apocalipse 13:12, que diz que ele fará de você uma coluna no templo de Deus. Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 27, a Bíblia diz que, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nos versículos de 42 a 44, desse mesmo capítulo 24 de Mateus, a Bíblia diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Agora sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Tem muita gente que está desacreditado desta promessa, que diz: já faz tanto tempo que eu estou na igreja, já faz tanto tempo que alguém disse para mim que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e parece que eu não vejo Jesus chegar nunca. Tem gente que parece que já desanimou do céu, tem gente que acha que a terra está tão boa que só pede as coisas daqui agora. Tem gente que parece que não espera mais uma eternidade com Cristo, quer apenas ter uma vida boa por aqui mesmo, e depois que a gente morrer aqui, a gente vê o que é que vai dar. Tem gente que está vivendo assim, tem gente que está desapercebido, tem gente que está com a casa espiritual em risco, tem gente que não está esperando mais a vinda do noivo, e na festa, nas bodas, só entrará quem estiver preparado. Diga amém. Nas bodas só entrará aquele que já está pronto, esperando a chegada do noivo para fazer este casamento e celebrar esta grande festa. Mas tem gente que parece que não liga mais para isso. Essa é uma mensagem que sumiu dos nossos púlpitos. Tem gente que não gosta mais de ouvir falar sobre arrebatamento, sobre igreja, a igreja que vai ser arrebatada. Por quê? Porque parece que não está preparada para escutar sobre isso. Mas Jesus nesta noite está falando conosco pela sua palavra e está dizendo: é melhor ficar vigiando, é melhor ficar atento, é melhor ficar apercebido, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, como um ladrão de noite, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu quero pedir a tua ajuda para pregar nesta noite e pedir que você compartilhe isso com pelo menos 2 pessoas. Parece que faz tempo que alguém falou isso para outra pessoa e eu gosto de mexer mesmo com o povo. Então olhe aí para 2 pessoas, diga assim: te prepara que Jesus está voltando, te prepara que Jesus está voltando. Aí na galeria procura alguém e diz para ele: te prepara porque Jesus está voltando. Se tiver alguma coisa para organizar, organiza logo, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí, as coisas que estão escritas na palavra estão se cumprindo. O que é isso? É o noivo que vem aí, é o noivo que vem aí, é o noivo que vem aí. Ele vem. Você achando que ele vem ou não, ele vem. Você querendo que ele venha ou não, ele vem. Você gostando da ideia ou não, ele vem. Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar a noiva, Jesus vem buscar, ele vem. Mateus capítulo 16, os versos 27 e 28. A Bíblia diz que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo,
alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja que coisa linda. Talvez algum de nós que estamos aqui não cheguemos nem a experimentar a morte na carne. Por quê? Porque vai chegar um momento em que o Filho do Homem vai voltar e a morte vai ter que se encurvar diante dele, e ela não terá mais poder sobre você, porque toda corrupção será aniquilada, toda imortalidade será colocada sobre você, e você estará na eternidade com o Senhor, o nosso Jesus. Em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27, a Bíblia diz que então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Às vezes tem gente que fica preocupada, mas eu estou aqui, tem alguém que está lá do outro lado, eu não sei nem como é que está, não se preocupe não. O Jesus que vem me buscar aqui, vai buscar alguém que está lá do outro lado do mundo, e vai congregar todo mundo junto para a gente fazer a festa, todo mundo junto se alegrando. Eu não sei se tem alguém aqui que está querendo ir, mas eu estou ansioso para Jesus voltar, para a gente começar logo essa festa no céu. Se tem alguém com essa mesma expectativa, faz um sinal para eu te conhecer, e diga pelo menos um glória a Jesus. Em Lucas capítulo 21, versículo 34 a 36, a Bíblia diz: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez, dos cuidados desta vida, porque aquele dia vos sobrevirá de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. Isso daqui já dá uma base muito grande para você voltar, se deixou de crer, a crer que Jesus de fato ele vem. Mas o próprio Jesus falando anima mais a gente, né, irmã Rosa? João capítulo 14, do verso 1 ao 3, Jesus chama os discípulos para uma conversa particular e diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas agora eu vou e voltarei. Quando eu voltar, eu vou levar vocês para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus quer levar as colunas daqui para fazer um templo lá. Jesus quer levar você, que é coluna aqui, para colocar no templo lá. Porque ele não gosta de ficar longe de você. E por isso que hoje ele está aqui presente entre nós, falando conosco e dizendo assim: está chegando a hora da gente se encontrar. Está chegando a hora, eu vou te abraçar, vou te dizer o teu novo nome, vou te dar a tua nova identidade, que é uma pedra branca com teu novo nome escrito, e você vai entrar na cidade celestial. E tem mais. Quando eu vier, eu venho com a recompensa na mão para te dar. Eu venho com a coroa para te coroar, porque você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você crê nisso, você vai vencer. Satanás quer te parar no caminho, mas você vai vencer. Alguém quer que você vá para o inferno, mas você vai para o céu. Você vai para o céu, porque Jesus que morreu por você está dizendo: eu quero você pertinho de mim. Eu vou voltar para ter você pertinho de mim. Eu vou voltar porque eu quero você juntinho de mim. Imagine que coisa boa ouvir isso de Jesus. Que coisa boa, Rayan. Rayan, eu te quero aqui pertinho de mim. Daniel, eu te quero aqui pertinho de mim. Edinaldo, eu te quero aqui pertinho de mim. Eu te quero aqui, eu quero você pertinho de mim. Eu tenho interesse, por isso que eu abdiquei da minha glória. Eu me vesti de humanidade. Eu sofri até a morte, morte de cruz, mas a morte não me deteve. A cova não me segurou. O inferno não me prendeu. Ao terceiro dia eu ressuscitei e fui assunto ao céu. Mas eu vou voltar porque eu quero você pertinho de mim. Eu vou voltar porque eu quero você pertinho de mim. Pertinho, juntinho, coladinho pela eternidade toda. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 10 a 11, a Bíblia diz que estando eles, o povo que ali estava, com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, Jesus estava sendo elevado às regiões celestiais para se assentar à destra do Pai. E aqueles que estavam ali junto deles, eles viram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu
o vistes ir. Tito capítulo 2, o verso 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, o apóstolo Paulo registra o desejo da sua alma em relação à igreja de Tessalônica e escreve dizendo que o próprio Deus de paz vos santifique completamente e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus capítulo 9, verso 28, ele diz que assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Tem alguém aqui que está esperando a salvação ser completada em si? Então é para você que Jesus vem. É para você que Jesus vem. É para você que Jesus vem. É para te buscar que Ele vem. E eu fico imaginando, irmãos, e aqui eu já encerro. Eu fico imaginando como vai ser bom chegar no céu, olhar para Jesus, o rosto brilhando mais do que o sol em pleno meio-dia. Segundo a visão de João no Apocalipse, ali na ilha de Patmos, as suas vestes brancas, longas, os seus cabelos brancos como a branca lã, os seus pés como latão reluzente. Da sua boca saiu uma voz como voz de muitas águas. E João, quando olhou para ele, viu aquela claridão, aquela glória que não aguentou, caiu como morto aos seus pés. E eu fico imaginando entrar no céu e ouvir a voz bendita de Jesus, porque aqui a gente ouve a voz dele através dos instrumentos que ele usa, pela revelação da sua palavra, inspiração do seu Espírito. Mas quando a gente chega lá, é ele mesmo, com a voz dele mesmo, que vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado, possuir por herança.